Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo num tema, olha, que pode mudar a forma como a gente enxerga tudo o que se passa na nossa cabeça. Vamos falar sobre o poder oculto, a força real dos nossos pensamentos. E já vamos começar com uma pergunta que, olha, vai direto ao ponto. Será que os pensamentos são só ideias que passam pela cabeça e somem? Ou será que eles têm, de fato, o poder de moldar a realidade? Pois é, a nossa análise de hoje sugere que eles são muito, mas muito mais do que a gente imagina. Certo. Então, vamos aprofundar um pouco isso aqui. De acordo com a nossa fonte, a ideia é que o pensamento não nasce no cérebro. Pensa nisso. Ele é, na verdade, uma força que vem do nosso eu mais profundo, sabe? Do espírito. O cérebro seria só um instrumento, a ferramenta, mas é a mente quem de fato comanda essa energia toda, essa força criadora. Dá para pensar na mente como se fosse uma estação de rádio, sabe? Ela está o tempo todo constantemente transmitindo sinais e, claro, recebendo também. E esses sinais que a gente emite acabam atraindo pessoas, situações, tudo que está na mesma vibração. E vale lembrar, né? Isso funciona tanto para o bem quanto para o mal. Muito bem, vamos entrar agora na nossa primeira sessão. A pergunta aqui é a seguinte: como é que um simples pensamento, algo que parece tão etéreo, tão abstrato, pode de fato ganhar uma forma, se tornar algo quase palpável, real nesse mundo invisível? Bom, a matéria-prima para essa criação toda é o que a nossa fonte chama de fluido cósmico universal. Imagina só, é como se fosse uma argila cósmica, uma matéria super sutil que preenche todo o universo. E ela está ali, prontinha para ser moldada pelas vibrações da mente. Tá, mas como é que um pensamento vira algo concreto? Não é qualquer ideia que passa voando pela cabeça, não. O processo começa com um pensamento forte, persistente, aquele que a gente fica remoendo, sabe? Aí ele é alimentado por uma emoção bem intensa e é essa mistura, essa combinação de pensamento com sentimento que vai lá e molda o tal do fluido cósmico. E pronto, nasce uma estrutura de energia, uma forma-pensamento. Então, a chave é essa, basicamente. Um pensamento rápido, sem peso, sem importância, ele se dissipa, vai embora. Mas aqueles pensamentos que a gente alimenta, sabe? Que a gente rega com emoção dia após dia, esses sim, esses constroem estruturas que duram, que ficam ali no nosso campo de energia. Só que todo poder tem dois lados, né? E agora a nossa análise vai nos levar para um lado um pouco mais sombrio da história. O que será que acontece quando essa força criadora toda é usada de uma forma negativa? Quando o nosso mundo interior, de repente, se vira contra nós mesmos? É aqui que a nossa fonte apresenta um conceito bem impactante, as chamadas larvas astrais. O que é isso? Pensa nelas como parasitas de energia. E o mais chocante, somos nós mesmos que criamos esses parasitas, com nossos pensamentos e emoções negativas constantes. Raiva, inveja, medo, tudo isso vira matéria-prima. E os perigos disso? Bom, são vários. Essas criações podem literalmente sugar a nossa energia vital, sabe? Deixar a gente exausto. Elas nos prendem em loops, em ciclos de pensamentos obsessivos e podem, inclusive, afetar a saúde física. E talvez o mais assustador seja que elas podem ganhar uma espécie de vida própria, sabe? E aí fica um ciclo vicioso, nos mantendo presos nesses padrões negativos. Para a coisa ficar um pouco mais clara, a fonte traz um exemplo que, nossa, todo mundo já ouviu falar. O tal do mal-olhado. De acordo com essa visão, o mal-olhado seria exatamente isso. Uma forma-pensamento carregada de inveja, projetada de uma pessoa para outra, com o poder de causar um impacto real, um dano psíquico ou até físico. Ok, depois de explorar esse lado mais denso, a análise agora nos mostra a luz no fim do túnel. Porque, pensa bem, se a gente pode criar um negativo, é claro que a gente também tem o poder de construir o positivo. Chegou a hora de falar sobre como usar os pensamentos para se proteger e até para curar. E aqui a gente vê essa dualidade de forma bem clara. De um lado, as criações sombrias, nascidas dos pensamentos negativos, as larvas, os ciclos obsessivos. E do outro, os escudos luminosos, os campos de cura que os pensamentos positivos podem criar. No fim das contas, a escolha sobre qual energia cultivar e projetar é sempre nossa. E olha só que exemplo lindo do poder do bem, o exato oposto da inveja, o amor de uma mãe, por exemplo. Quando ela vibra com aquele afeto genuíno pelos filhos, ela projeta formas de energia benéficas, que literalmente os protegem, os envolvem, nutrindo eles com essa energia positiva.
É um verdadeiro escudo de luz. Ok. A gente já entendeu a teoria, mas agora vamos para a parte que realmente importa, a prática. Certo, como é que a gente faz para dominar a mente e usar esse poder todo a nosso favor? É isso que a gente vai ver nesta última sessão, as ferramentas para uma boa higiene mental. E antes de mais nada, um ponto super importante. A mensagem central aqui não é para ter medo, de jeito nenhum. É sobre responsabilidade. E mais ainda, é sobre empoderamento. É sobre entender o presente incrível que é o pensamento e aprender a usar essa ferramenta com sabedoria, para construir a realidade que a gente realmente deseja. Então, vamos ao nosso kit de ferramentas. O que a fonte nos oferece? Primeiro, vigilância. É isso mesmo, policiar conscientemente os próprios pensamentos. Segundo, oração, para se conectar com energias mais altas, mais positivas. Terceiro, perdão, fundamental para dissolver aquelas amarras energéticas negativas. Quarto, cultivar a nobreza, ou seja, praticar ativamente o amor, a caridade, a compaixão. E por último, e talvez o mais difícil, o arrependimento sincero, que não é só sentir remorso, é mudar de atitude de verdade. E essa frase aqui, ela é a chave de tudo. Presta atenção. Ninguém de fora pode vir e resolver o que a gente mesmo criou por dentro. O poder de desfazer as nossas próprias criações negativas está unicamente nas nossas mãos. E o caminho é um só: uma transformação real, consciente da nossa atitude. E com isso, a gente chega na nossa reflexão final. Depois de tudo isso que a gente conversou, a pergunta que fica para cada um de nós é essa: que mundo estamos escolhendo criar? Hoje, agora mesmo, com cada pensamento que a gente permite que habite a nossa mente.